A gente vê que desde a da capa de anúncio, o Olho de Horus, ele foi muito divulgado, né? Vai ser revelado coisas que vai mudar o conceito de espiritualidade e de crença, né? Que eu acredito que foi isso que o filme quis passar, que o Deus que a gente adora e serve não é o único Deus, que existem outras esferas, outras dimensões, outros deuses. Aí o que aconteceu? Constantino matou quem não queria se converter ao cristianismo. Religião preparando-se para apresentar os extraterrestres ao mundo como seres bons. Então, enquanto todo mundo está vendo Copa e não está percebendo nada, você vê que eles estão aproveitando para implementar a nova ordem mundial. Fala, querido, fala, querido, fala, querido. Nós estamos adentrando mais uma Roda dos Esclarecedores. Desde já, eu quero pedir a bênção do nosso Deus, nosso abençoador, e todos aqueles que creem. Mandem um beijo para Jesus. Beijai o Filho para que a ira do Pai não se acenda contra vós. Nós estamos adentrando mais uma Roda dos Esclarecedores. Vamos falar hoje, além de muitos assuntos, vamos falar a respeito desse filme que está uma polêmica nos dias de hoje, Dia D, o filme de Steven Spielberg, que tem tantas mensagens subliminares e ocultas a respeito de extraterrestres e tudo mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E para conversar desde já, aliás, já me adiantando, não esquece de deixar o seu like, fazer a sua inscrição, vai lá, corre lá, deixa o seu like, faz a sua inscrição, né? E faça a sua inscrição e já deixa também o seu comentário. Pastor César aqui comigo hoje. Pastor César, muito bem-vindo à Roda dos Esclarecedores. Eu não vou te falar bom dia, boa tarde ou boa noite, porque cada um vai assistir num horário, né? Tudo bem, meu bispo? Tudo bem, muito obrigado pelas saudações. Hoje a gente descobriu porque que é dia D. É o dia de dormir no cinema. Ah, é? Eu nunca vi um filme do Steven Spielberg tão chato na minha vida. E ó, a gente já deixa desde já avisado que a gente vai ter que fazer revelações a respeito desse filme, né? Do trocadilho aí de Revelations. Então, spoiler ativo, amém? Mas vão ser informações muito importantes. Filme que é uma baita agenda, né? Eu particularmente nunca vi um filme do Spielberg chato. Não, e eu vou até te dizer o seguinte, gente, nossa opinião, tá bom? Nossa opinião. É empírico. Eu até dormi de boca aberta no cinema, tá bom? Então, se eu não falar de alguma parte, de várias entenda que eu estava dormindo. Mas eu já vou te dizer, soubemos de várias outras pessoas, mas vou te dizer que você não deve gastar o seu dinheiro. Não vale a caloria, ok? Não vale a caloria, né? Mas eu acho que não vale a pena você gastar dinheiro para assistir o filme, mas vale a pena você ficar nessa roda dos esclarecedores, porque nós vamos falar a respeito deste filme para começar a conversa já nesse tema muito quente. Pastor Carlos Cardoso, muito bem-vindo mais uma vez na nossa Roda dos Esclarecedores, sempre abrilhantando este momento. Que honra, bispo. Que honra, pastor César. Que honra estar aqui nessa mesa. E eu sei que vai ser um Fala Querido diferente. Vai trazer muita edificação. Com emoção ou sem emoção, pastor Cardoso? Com muita emoção. Filme chato, pastor Carlos. O senhor não foi assistir ainda? Não fui. Não vá. Não perca seu tempo. E a gente não tá fazendo merchan pra Hollywood aqui, mas é difícil falar isso, né, pastor Carlos? Porque assim, ainda que seja algo que a gente sabe que é mentira, ou vamos chamar de ficção científica, um filme do ET, por exemplo, foi legal pra caramba, né? Sim. Os filmes do Steven Spielberg todos são muito bons. A gente vai pro cinema achando assim, pô, no mínimo a gente vai ter um filme legal pra caramba, né? A gente vai assistir com aquelas trilhas sonoras do Steven Spielberg. Falar agora da trilha sonora. As trilhas sonoras, né? Ainda que New Agers, mas assim, filmes, trilhas sonoras legais, né? Preste atenção. Se você souber fazer uma oração e não for contaminado pelas mentiras subliminares e ocultas, que não estão mais tão ocultas assim, pô, é legal o filme, né? Ensinando que é só um filme, né? Mas a gente sabe que não é só um filme, né, pastor Carlos? A gente vê que desde a da capa de anúncio, o Olho de Horus, ele foi muito divulgado, né? Esta imagem aqui, pastor. É o olho. Então, esse olho é uma marca Illuminati de milênios, né? De primeiro grau. Então, a gente vê que, por exemplo, teve reunião do G7, todo mundo sentou em torno do olho. Cúpula do G20, você vê que eles sentam numa mesa e eles impregnam uma pirâmide com um olho. Então, tudo tem uma mensagem, né? E a gente está dentro de uma ordem esotérica, tudo tem uma mensagem preditiva. E quando você vem de Hollywood, existe muita gente que não sabe, mas isso
se você pesquisar, você vai encontrar. Todo filme tem agentes do Pentágono e da CIA participando. É, Porque todo filme ele vem com uma mensagem. sim. Então, existem códigos que são divulgados e trabalham no inconsciente, né? Fica impregnado que muitas das vezes aquela mensagem vai se transformando numa realidade. É o que a gente tem visto na quarta revolução industrial. Tudo que a gente via de robô, de tecnologia em filmes, está se transformando em uma realidade. A humanidade vem sendo preparada há muito tempo, né? A gente está vendo essa preparação do consciente coletivo há muito tempo e agora mais do que nunca, né, Pastor César? Porque o filme, até deixando claro aqui para os nossos espectadores que o filme, para a galera que está entrando aqui nessa roda, o filme, ele é... O filme inteiro eu achei muito chato, porque eu achei que é muita encheção de linguiça, né? Toda aquela perseguição o filme inteiro. Mas quando chega no final, o que eles revelam, já dando spoiler aqui, é o que o Trump está revelando. Ou seja, o filme parece que veio para apoiar o que o Trump está fazendo, né? Diga-se de passagem, agora chamando até pastores para ajudar, pastores e padres para ajudar a proliferar, né? Essa mentira dos últimos dias, né? Porque realmente vai ser a grande enganação sendo preparada, né? É o grande engano. O filme, resumindo, o filme tem 8 minutos, exatos 8 minutos de definição que todo mundo fica esperando. Todo mundo foi pro cinema esperando algo a respeito dos aliens, que fosse mostrar ou uma invasão, ou contato, porque quem lembra dos filmes do Spielberg, né? O próprio ET, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Guerra dos Mundos, tudo tinha ação do começo ao fim, e esse filme foi totalmente avesso a isso. O filme, na minha concepção, nada mais é do que uma propaganda explícita daquilo que o governo já vem fazendo, principalmente o governo norte-americano. Sabe o que o senhor falou agora a respeito dos agentes do Pentágono? Eu infelizmente não separei essa informação aqui, mas eu tenho como buscar depois e algum corte aí a gente consegue jogar. Um dos agentes que foram CIA e depois foram agentes da inteligência da Casa Branca, que desde o governo Obama falou a respeito, que é muito, inclusive, o Obama e o Spielberg têm uma amizade muito próxima, né? Inclusive tem um link direto no filme do... O senhor falou a mesma coisa na hora do cinema, na hora que aparece o Cervo, né? Que foi um link totalmente igualzinho, direto com aquele filme do... O Mundo Depois de Nós. O Mundo Depois de Nós, que inclusive é do Obama, né? Quem produziu aquele filme foi o Obama. E eles dizem, inclusive, que os extraterrestres se comunicam com o povo através de animais para conseguir para diminuir o impacto, né? Você que tá me ouvindo tossir aí, depois tem o povo chato dos comentários aí que vem, né? Essa tosse eu tô tratando, tá? A gente tá tratando a tosse, já tem acho que quase uns 15 dias ali fazendo ozônio, tomando um monte de coisa. Vai melhorar, tá bom? Tá tratando a tosse faz a vida inteira, né? Hoje, graças a Deus, ela é menos, né? Meu Deus do céu. Pastor, sabe uma coisa muito louca? É que o filme mostra claramente que ele tá em paralelo com a Terceira Guerra Mundial, né, César? Eu queria que a produção jogasse pra gente falar, tentar ser cronológico aqui nos eventos. A gente mandou uma notícia a respeito de uma convocação da Casa Branca. Joga aquela imagem do pastor aqui na tela, por favor. Eu mandei agora há pouco aí no grupo, produção. Essa aqui. Essa, tem uma com os dizeres aqui, se você puder só trocar. Tá dizendo o seguinte nessa notícia, tá bom? Essa é uma notícia do Daily Mail, jornal norte-americano. Líderes religiosos foram avisados, presta atenção nisso, irmão. Líderes religiosos foram avisados para se prepararem agora para a divulgação de informações sobre OVNIs que poderão desencadear revelações que mudarão a Bíblia. Olha isso. Não é isso mesmo que você ouviu. Revelações que mudarão o entendimento bíblico. A preparação ela é tão forte, né? Para que isso aconteça, esse grande engano aconteça, eles precisam tirar o poder, a força da Bíblia, né, pastor Carlos? Mas o que a gente vê é que essa reunião foi, tipo assim, uma convocação ultra secreta. Eles foram levados para um ambiente. Tem o vídeo desse pastor falando, inclusive, né? E foi meio que, imagine cena de filme mesmo, né? Todos convocados, não sabiam para o que eram, os pastores de grandes igrejas, e lá foi revelado... Pastores e padres também, né? Que vai ser revelado coisas que vai mudar o conceito de espiritualidade e de crença, né? Principalmente na divindade. Que eu acredito que foi isso que o filme quis passar, né? Que
o Deus que a gente adora e serve não é o único Deus. Que existem outras esferas, outras dimensões, outros deuses. E o que a gente está vendo agora, pastor querido, bispo Rafael e pastor César, a gente vê que como é que o diabo está se apresentando. Essa é a linguagem que a gente tem que entender da forma, né? Perfeito. Que assim, por exemplo, quando a gente pega hoje, por que as pessoas estão explicitamente se declarando satanistas, ocultistas, macumbeiros? Tá ficando bonito. Acabei de postar uma vereadora na frente na Praça dos Poderes lá, fazendo uma oferenda para as entidades. Olha isso. Então, o que acontece? Se a gente for analisar, tudo foi programado. E aí eu digo assim, claro que o filme do Steven Spielberg, ele chega numa hora crucial, mas vamos pegar hora D. Mas vamos pegar desenhos animados. A gente tem vários desenhos que o diabo se apresenta como bom. Né? Você tem, por exemplo, Megamente, que é aquele desenho que o mal toma a terra e ele cria um bem para combater ele, mas o bem se esconde. No final, o bem se une com o mal e o mal vence. Dentro da linha da nova era, o diabo é o filho pródigo, e no final Deus perdoa o diabo e Jesus andam juntos. E o lance do próprio Thor, né? Que é o irmão, os dois filhos, e tem um outro irmão que é um injustiçado, como se fosse o Caim injustiçado, né? E aí, a gente tem a série Lúcifer. Essa eu não assisti, doutor. Como padres foram chamados, o próprio padre Fábio de Mello disse, né? Eu parei de assistir Lúcifer, não vou torcer para ele ser quem ele disse que é na série. Porque a construção, o esqueleto narrativo que eles fazem é muito envolvente, né? É a mesma coisa que a gente assiste o La Casa de Papel, a gente torce para bandido, né? Aí você vê, mas veja como o diabo tá vendo, ele vem se apresentando. Meu malvado favorito. Que ali é uma alusão ao mal. O primeiro desenho a primeira mensagem que aparece do primeiro filme no DVD é Illuminati. Aí vem os Minions e surge uma voz, seres que trabalham para a maldade desde a fundação do mundo. Você vê que tem um construto, uma quebra, você vê que é progressiva, né? Evolutiva, porque lembra do Yin Yang? Sim. A ideia do Yin Yang era o quê? Um pouco de mal no bem, um pouco de bem no mal. Agora já não tem mais isso, agora o mal é que é bom. E aí e a gente chega nesse momento agora que acreditar que Deus é bom e o diabo é mau caiu por terra. Porque pode existir outros seres bons que podem nos ajudar. E essa visão de extraterrestres, que começou lá com a apresentação daqueles 4 seres, você vê nitidamente uma visão de que eles não são mal. E eu acredito que o dia dele vem para apresentar os seres extraterrestres como seres bons. A praça que chegou, né? Você lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? A nossa idade, a gente pegou o Castelo Rá-Tim-Bum. A gente ouvia assim, um barulho e eles falavam, quem é esse? É o mal. Correndo pelos encanamentos, né, underground, do castelo. Mas o mal não é tão mal assim. E é dessa forma que a mente... Aí você vê hoje jovens... se declarando adeptos de entidades, congressos de bruxos. Virando modismo, né? E chega a ser um confronto, por quê? Porque eu vejo que quem segue essas religiões, seitas, o próprio satanismo puro, eles têm prazer de servir as trevas. E você muitas das vezes não vê... Não vamos generalizar no meio cristão uma entrega total como eles estão se entregando. Porque existe um salário imediato também, né? Porque a ideia é que a eternidade ela vai perdendo a força, né? E faça o que tu queres, pois é tudo da lei, vai ganhando força. A pessoa vai entendendo a ideia dos epicureus da Bíblia. Lembra que viva aqui, né? Curta aqui, porque depois não existe nada. E se você vai curtir só aqui, o diabo tem para te pagar, né? Aliás, ele compra até os ministérios, né? Se as pessoas colocam um valor no ministério, ele compra, né? Tem preço. E aí ele vai comprando tudo e a pessoa vai, entre aspas, comer o melhor dessa terra, entre aspas, né? Como um peru engordando dentro de um... Eu gostava do Mastral quando ele falava isso, como um peru engordando dentro de uma gaiola, mas não sabe que vai ser comido depois. Acho que o dono dele ama ele porque tá dando comida para ele engordar, né? E aí, tudo isso está acontecendo e esse construto do mal, eu sempre falo que quando eu era moleque, eu ficava imaginando como que as pessoas iam achar maravilhosa a besta, iam amar a imagem da besta,
Hoje tá fácil de entender, né, pastor? Sim, você vê que eles construíram um sistema que programou a mente de uma geração inteira para aceitar isso. Não é uma coisa... E aí entra a questão da teologia progressista também, né? Que a teologia, inclusive, progressista, ela meio que adere a uma ideia mística de tirar um formato religioso de Deus e trazer um Deus diferente. O que é a teologia progressista, pastor? Isso é uma Esclareça-nos. teologia liberal, né? Que é aquela venha Não tem mais como pecado. está. Isso, a cruz já perdoou todo mundo e não existe mais inferno, não existe juízo, não existe... E você vê que isso está muito aceito hoje. Pouca verdade sendo falada e muita coisa de humanismo sendo manifesta. Então, como... É antropocêntrica total. E aí você vê que pastores de megas igrejas foram convidados por causa da influência que eles têm sobre a massa. Sim. E aí você quer continuar fazendo parte desse sistema, você vai ter que mudar o teu conceito de religião. E aí que vem, quantos estão dispostos a não se fazer parte dessa agenda? Você acha que esses pastores que foram convidados já meio que já são funcionários do governo, pastor? Então, Ou tem aliança existe já? algo perigoso acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu não sei se vocês acompanham, porque Donald Trump, ele eu vou colocar bem entre aspas, cristão, oração na Casa Branca, intercessão, a assessora dele é uma pastora. Então, o que acontece? E existe um grupo religioso que está querendo tirar Estado e Igreja, que é unificar Estado e Igreja. Olha isso. E isso é muito perigoso. Volta aos primórdios, né? Vai para 313, hein? Constantino. Aí o que aconteceu? Constantino matou quem não queria se converter ao cristianismo. Então existe um grupo religioso nos Estados Unidos querendo juntar a igreja e Estado. Tem matéria sobre isso. Detalhe, cristianismo dele, né? Sim, e aí você vê que quando não há Estado e política, quando se funde, quem não for naquele perfil vai ser perseguido. O que aconteceu uma década depois de Constantino implementar a religião cristã no Império? Ele chegou a pagar na moeda de ouro e veste branco para as pessoas se batizar. Que não houve mais expansão do evangelho, houve uma conformidade política e religião unida. Então você vê que existe líderes religiosos que é o sistema, né? Porque quando você pega, por exemplo... É só nos Estados Unidos ou no Brasil está acontecendo isso também, pastor? Eu acredito no mundo todo. Você vê que a besta, a mulher vestida de escarlata, ela apareceu na Copa, né? Teve uma artista que ela veio vestida de vermelho, uma cantora. Foi inclusive a que fez sinal de... Sim, sinal do Bafomé. então, você vê que a mulher, quando você pega lá na besta Babilônia, né? Que ela tinha um cálice, como apresentou ali na Copa. Você vê que o sistema, o sistema babilônico não é Roma. Roma é a cabeça. Mas o sistema religioso que embriagou os reis e os poderosos da terra é todo o sistema religioso que vai contra a verdade. E isso não é só catolicismo. Isso também tem os protestantes. O senhor acha que isso tem a ver? Porque quando a Bíblia fala a respeito de ser cercada por 7 montes e tudo mais, a gente logo pensa em Roma. Sim. Mas Israel também é cercado por 7 montes, né? Sim, aí você vê Apocalipse onde fala, né, que Sodoma o próprio Deus não chama Jerusalém de Jerusalém, mas de Sodoma e Egito. Que várias vezes chama de prostituta. E aí, mas eu acredito que Roma, ela puxa um papel religioso muito forte, né? Que a influência de Roma sobre todas as religiões, ela é muito forte. E veja que o Papa Por isso Leão, seus filhos. Ele está trazendo novamente a unificação religiosa. Ele já teve templos muçulmanos, já honrou as religiões muçulmanas e está havendo novamente essa unidade religiosa, que é o cristã. Então você vê religião preparando-se para apresentar os extraterrestres ao mundo como seres bons. A gente já vai voltar a falar sobre o filme, mas o senhor, dentro do contexto do que o senhor está falando, o lance da Copa, o lance de tudo, a gente vê, né, que tem uma coincidência, né? A gente sempre brinca da coincidência, né? Tem uma coincidência muito grande, né? O Papa americano, Donald Trump tentando unificar a América, né? É o que parece, né? E ser um chanceler, né? Hoje da América, talvez amanhã no mundo, ou quem ele apresentar, né?
toda a mídia voltada para os Estados Unidos agora, a Copa com todo esse sistema, sempre teve mensagens subliminares, né? Sempre usaram a Copa e usaram o futebol devido à grande influência para passarem as ideias deles. Mas hoje está assim, assustadoramente explícito, escancarado. E o senhor acha que tem alguma possibilidade de já nessa Copa ser apresentado algum homem diferente aí para todas as nações, pastor? Não, eu não acredito. Acha que não? Mas assim, quando a gente vem pegando todas as aberturas de Copa e Olimpíada, porque é algo que envolve o mundo todo. Então a última Olimpíada mesmo foi algo escancarado, né? Uhum. Que eles colocaram o anticristo sobre o mar, o cavaleiro do cavalo branco, que é o mar no Apocalipse, é nações, né? Uhum. Ele marchando. Quando ele sai do mar, você vê todas as nações seguindo ele. Uhum. Isso foi a abertura. E a Copa termina com o globo, com todos os países do mundo, e o falso profeta... A Copa não, as Olimpíadas. As Olimpíadas. O falso profeta, o anticristo e o dragão reunidos. E o dragão. É a no trindade final, satânica. Sobre todos os países do mundo. Uhum. A Copa anterior, você tem uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. Uhum. Que surge um portal e surge um bode. Verdade, verdade. Olha só. E agora, você vê que essa Copa ela tem uma ligação muito forte com a capa. Que é o mundo sendo chacoalhado, né? Você vê claramente. Ao contrário. Você vê que o mundo está sendo chacoalhado. Você vê que algo que está abalando o mundo inteiro. O mundo todo está sendo movido. E eu acredito, o senhor tocou num assunto aí muito importante. Primeiro que eles aumentaram 25% de número de jogos, né? Que aumentou o número de países participantes. Então, veja bem, no momento em que a Copa do Mundo, você pode andar em qualquer lugar, só se fala em jogo de futebol. Ninguém fala de política, ninguém fala de economia, ninguém fala do que... O Estreito de Hormuz foi aberto onde? Ninguém falou. O que eu tenho percebido é que a Copa é soberana, né? Parece 70% de todos os assuntos mundiais perde valor durante a Copa. Inclusive tem uma manifestação do país lá do Irã, né? Na Copa, não foi? Teve uma manifestação, eles abriram... a gente estava conversando disso ontem. A FIFA tem o status de diplomacia, ela tem uma diplomacia soberana. Sim. Ou seja, nenhum país do mundo tem o status que a FIFA tem para agir. Então, se a FIFA chegasse aqui no Brasil hoje, ela sobrepujaria as leis. Por exemplo, teve um jogo do Irã que eles abriram em plena guerra contra os Estados Unidos. Eles abriram uma bandeira do Irã de meio estádio. Né? Então, e não pode acontecer nada, porque eles estão operando sobre... tem imunidade. Sobre a imunidade da FIFA. Né? E isso durante uma guerra, né? A gente já sabe, o Trump já tinha isolado ali o lance da guerra, mas... É como se a Copa fosse a trégua. Isso seria uma afronta em qualquer instância. Né? Só que não é, justamente porque o futebol ou a FIFA tem esse poder. Né? O poder da paz, o poder da união dos povos. Né? Então, detalhe, hein? União dos povos, de todos os credos, raças, línguas, mas Israel não está lá. Israel não está na Copa. E aí você vê... essa retenção, por exemplo, já é uma retenção gigantesca, né? De distração. Que eu costumo dizer que é um boi de piranha, né? Boi de piranha. Quando a boiada vai passar, o boiadeiro sangra o boi, as piranhas devoram o boi e passa uma boiada. Então, enquanto todo mundo está vendo Copa e não está percebendo nada, você vê que eles estão aproveitando para implementar a nova ordem mundial. Então, acordos estão sendo assinados, está havendo movimentação militar. Então, tudo acontece enquanto o povo está distraído. Talvez quando o povo acordar, acabou a Copa e o povo desperte dentro de uma pandemia, né? Porque é uma das previsões da capa, né? Você vê muita seringa. E aí você vê todo um sistema sendo modificado. Lembrando que há pouco menos de 2 meses atrás a gente teve todo o alarde a respeito do antavírus, né? Sim, e temos o ebola que está em surto, né? Então, assim, a gente tem N frentes de coisas acontecendo e ninguém está percebendo o que está acontecendo. Essa é a questão, porque está todo mundo focado em Copa do Mundo. Por exemplo, o Super El Niño era algo que deveria estar preocupando, mas ninguém está nem aí porque está acontecendo no clima. Né? Por exemplo, Minas Gerais hoje deu 3 graus.
Minas Gerais. Minas Gerais. Então, Sudeste do Brasil, quente o pra sul caramba. congela. Eu acredito que nós vamos ter mínima de menos 20 Nossa. no sul. E o Super El Niño parece estar intimamente ligado com aquela anomalia magnética. Dizem que é eletromagnética, né? A gente não sabe. Aquela anomalia no fundo do mar, né, Sim, pastor? porque o El Niño nada Que mais ninguém é explicou até hoje, né? do que é o aquecimento das águas do oceano. Só que, veja bem, a China lançou 1 quilo de um produto na atmosfera. 1 quilo. Iodo de... Tem um nome lá. 1 quilo do produto gerou 35 piscinas olímpicas de água. Caramba. É só a gente, vamos colocar a matemática. Joga 10 em cima de Curitiba. É uma catástrofe. Aí a gente já teve, essa semana, tá? A gente teve no Piauí uma tromba d'água que destruiu tudo. E em Goiânia, vento de 250 quilômetros que tombou algumas carretas. Então, tudo que está acontecendo pode ter ligação entre aspas El Niño ou pode estar sendo provocado para gerar um caos climático. Eu acredito num lockdown climático. Ó, só pra gente fazer uma conta básica rápida, tá? Uma piscina olímpica tem cerca de 2,5 milhões de litros d'água. São 35. 35. Então, 2,5 vezes 35. A gente tá falando de quase 90 milhões. Aí veja bem, Bispo Rafael. Você coloca eles colocando isso em qualquer... E aí, por exemplo, tem um monte de vídeo sendo arrancado da internet de Santa Catarina, porque muita gente tá ligada em rastro químico, que pulveriza o céu e depois vem catástrofe. E tá sendo varrido todos os vídeos que mostram. Tá tendo muita pulverização. E estão derrubando os vídeos. Estão derrubando. A gente postou, você vê que a gente postou um vídeo sobre a Copa, o último, agora essa semana, e derrubaram logo em seguida. 2 horas derrubaram o vídeo. E a gente tinha um pedacinho que passava da abertura da Copa bem pequenininho, né? Deu 3 segundos. Tava dentro dos 3 segundos e derrubaram mesmo assim. Que seria 15, né? Tá, Pra derrubar. Imagine. Tá extremamente Sistema de protegido, né? Parece que o sistema todo... Parece não, o sistema todo trabalha tão forte para ele. A gente tá mostrando, mas a gente não quer que vocês falem sobre. É E isso aí vem, quando você olha para essa agenda... Vocês que falam contra, não abram a boca, né? As pessoas estão focadas tanto num assunto que pode vir, quando elas vê, a sua casa está sendo tomada por água. É a lei do ilusionismo, né? Você tá Sim. vendo a mágica, eles estão te atraindo, eles estão atraindo a sua visão pra cá. Mas o verdadeiro truque tá acontecendo aqui atrás e ninguém tá vendo. Rapaz, né? e Porque a olha, atenção tá aqui. Inclusive tem uma comparação dos estádios hoje que são bem parecida com o Coliseu, etc, não, César? O Juvenal falava a respeito disso, né? Do panis et circenses, né? Porque O pão e circo. É um circo. Futebol é um circo. E quando você olha... Por exemplo, existe algo que eu estudei ontem ainda, que é algo que talvez você já saiba, que Freud, o pai da psicanálise, ele tinha um sobrinho. Né? O nome do sobrinho é Edwards. Mãos de tesoura. Ele foi lá e pegou o que Freud estudou sobre o ser consciente e tal, e ele foi para o inconsciente, para trabalhar na indústria da propaganda. E programar as pessoas no inconsciente. E aí, por exemplo, 2 coisas que foi na época que era assim, por exemplo, um grupo de agricultores queria vender bacon e procuraram ele. O que ele fez? Ele procurou um grupo de médico para dar base científica que o café da manhã do americano tinha que ser encorpado e tinha que ter bacon. Caramba. Então ele criou algo saudável, que não tem... Você tá entendendo? E fez propaganda. O que o americano fez? Bacon no café da manhã. Até hoje. Você vai nos Estados Unidos, todo mundo comendo bacon. Comprou o benefício, né? Pelo inconsciente. Aí a indústria do tabaco. Mulher não fumava. Era proibido fumar em público. Aí ele pegou um monte de mulher, fez um comercial acendendo cigarro, a tocha da liberdade. Olha isso. Caramba. Free, questão de bom senso. Você tá livre, você pode fumar. E o Hollywood, o cowboy, buritão, gostosão, correndo em cima do cavalo Você livre. tá entendendo? Só que a ideia de Edwards é usada pela indústria até hoje. Eles trabalham pelo inconsciente. Mas ninguém mostra o cara podre de câncer no final. A mente das pessoas, elas compram o ruim como o bom facilmente. Porque elas muitas vezes não sabem nem por que estão fazendo Porque aquilo. elas foram condicionadas, né? E é fácil, né? Não pensar é mais fácil. E agora eles utilizam um foco para a pessoa ficar hiper focada em um assunto
e ela esquece o coletivo de tudo que está acontecendo à sua volta. Que é a cortina de fumaça. Que essa capa, para mim, ela mostra o mundo sendo chacoalhado, né? E parece que é uma tiração de sarro, né? As capas da Economist, né? Parece que eles estão enfiando na goela de todo mundo e cala a boca, a gente vai fazer, vocês ainda vão ver. Uma coisa assim, eu não sei se ele consegue puxar aqui, ó. Você tem Donald Trump, o cara da Índia, e você tem os nórdicos aqui, ó. Os nórdicos, os guardiões. Depois a gente bota ali no... Coloca um zoom, dá pra dar um zoom ou não? Depois a gente que tá lá, colocar na do lado do tanque lá. Tá aberto sim, tá Donald Trump, o cara da Índia, né? Aliás, se a produção puder puxar aqueles 4, a CNN anunciou 4... E assim, uma coisa que não estão vendo nessa capa, muitas vezes, estão falando assim de um monte de injeções, sempre a gente associa as injeções com as picadas, etc., com pandemônia, etc. Mas hoje todos os tratamentos que estão sendo feitos para beleza, inclusive, até para emagrecimento, são injeções, né, doutor? São injeções. Pastor, a coisa ela pode estar no meio disso aí também, né? Sim. E aí você vê, por exemplo, essa capa, para a gente entender que tudo tem uma agenda. No mês de junho, lá embaixo, você tem um ringue com 2 lutadores. Dia 14 de junho teve MMA na Casa Branca. Sim. A luta do Poitin. Veja, a capa é de 2025, mostrando o que ia acontecer em 2026. Quem sabia que Donald Trump ia fazer um ringue na Casa Branca? No mês de junho. E veja que está bem no mês de junho. E sempre na dualidade, né? Ó, o azul e o vermelho. O azul e o vermelho, a pílula branca, a azul e a pílula vermelha. Dividir para conquistar. Aí você vê que eles não escondem mais. A esquerda e a direita. Eles jogam no inconsciente e as pessoas vão trazendo para a realidade aquilo que já foi plantado. Parece que como a população já está meio que cauterizada ou já está meio que hipnotizada, eles já podem passar informação nesse nível já, porque o outro nível já não funciona mais, né? Já é outro nível de controle da população, né? E aí você vê que, infelizmente, essa geração, ela trabalha muito pelo... teoria, né? A gente agora tem 3. Antigamente era a teoria da conspiração, fake news e agora é a IA. Então, o que é isso? A realidade, quando é algo muito real, o teu cérebro ele já descarta como uma teoria, uma fake news ou IA. Ele não aceita aquilo ali como real. Então ele não está sendo programado para acreditar no que está vendo. E a confusão que isso está tornando também no ser humano, porque hoje a gente teve o caso da menina que foi jogada ali da ponte, que foi horrível, né? Foi uma fatalidade horrível. E não dá para acreditar no nível de distração que o povo tá a ponto de jogar uma menina de 3, porque é uma distração, né? Eles esquecerem de amarrar a corda principal na menina e a menina morrer daquela forma. Foi horrível, mas isso chama a atenção do jeito que as pessoas estão distraídas na Terra. Né? Tava todo mundo filmando, né? E ninguém se tocou. Percebeu. Teve até alguém que deu um grito de última hora, mas acorda. Mas assim, todo mundo muito distraído com a música, distraído com o celular, distraído com a dopamina, distraído com tudo. E simplesmente as vidas sendo arremessadas pro abismo, né? E isso está acontecendo, não foi só o caso daquela menina, isso está acontecendo, né, no dia a dia das pessoas, né? E elas não estão, passando perdendo apercebidas. Filhos se acidentando e pai com exatamente, né? Porque o consciente coletivo está sendo apagado, tá sendo apagado. É isso, pastor. Olha só ali. Por que é importante? Veja bem, os nórdicos estão ali, que eles foram tidos aí pelo agente da CIA como os guardiões da Terra, né? Que são aqueles altos, cabeludos, loiros. E veja, bem na semana do aniversário do Trump, a mídia disparou vídeos de seres nórdicos conversando com o Trump. E aquilo é real? Não, é IA, eu acredito. Conversando com o Xi Jinping, conversando com... Mas você vê... Que seria um dos 4 seres ali que eles mostraram, que a mídia está divulgando, isso, né? Como os extraterrestres que estão trabalhando pela humanidade. Só que o que chama atenção, veja bem, o cara o agente da CIA nem tinha divulgado os nórdicos. Porque a capa é de 2025 e a divulgação dele foi esse ano. Não foi exatamente igual, né? Coloca pra gente as 4 ali, produção. E até lembrando isso, pastor, aqui em Campo Largo, né, que teve toda o lance do ET de Campo Largo. Lá? Eu moro em Campo Largo, né?
E a gente tem a nossa chácara e a gente trabalha muito, tem revezamento, então muita gente trabalha nas madrugadas, vai trocando tudo. E assim, eu não sei até onde é fidedigno ou não o que o moço postou, né? Parece que ele existem algumas, falam que ele... tipo um camping lá, né? E que ele já era também influencer e tal, e quis... Enfim, não sei até onde tem verdade nisso ou não. Porém, em Campo Largo é muito normal a gente ver isso. Eu tenho até um telescópio, pra você ter uma ideia. Porque é muito normal a gente ver essas aparições, tá? Campo Largo é praticamente toda hora. Tem várias vezes que os meninos estão fazendo, a gente está fazendo retiro, e tá lá. E aparecem essas luzes que se movimentam muito rápido e tudo mais. Então a gente não sabe se é uma tecnologia, se são drones, porque quando chega a tecnologia pra gente, na mão deles está muito maior, né? Você vê que o Guerra nas Estrelas mostrava TV de plasma, né? Não sei quantos anos antes surgiu a primeira TV de plasma. Então, a gente não sabe se é isso, mas em Campo Largo é muito normal os céus de Campo Largo apresentarem esses OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. E agora não estão só nos OVNIs, antes estava pelo menos nas aparições dos céus, que eles não conseguiam, eram realmente, não estavam sendo tratados como naves de alienígenas, eram naves não identificadas, objetos não identificados. Agora eles estão falando de seres. E isso está sendo divulgado não só pelo... Catalogado não só pelo Pentágono, mas pela mídia americana também, né? Então, são esses 4. O que dá para falar a respeito desses 4 seres? E o que nos parece... Engraçado que são 4 seres, né? 4 seres. Lembra dos 4 seres os 4 viventes cantos da Terra, os 4 seres viventes. E agora estão falando de 4 seres malignos também. E o que nos parece é que a hora que eles apresentarem realmente, né? No dia D, a hora que eles apresentarem esses seres para a população, pastor, parece que vão ter os vilões ali e os super-heróis. Igualzinho a Marvel colocou, né? Na cabeça do mundo todo, né? A Marvel, a DC, etc. Lembrando, tá? Lembrando que a Bíblia fala a respeito dos gafanhotos, né? Quando Apolion sair do abismo, fala dos gafanhotos subindo. Legal, bem lembrado. Fala dos gafanhotos, a Bíblia sempre falou a respeito de répteis, né? Da serpente, da antiga serpente. Fala de um ser que é o que a gente tem no inconsciente coletivo como um ser angelical, né, que são os nórdicos aí, o loiro do olho azul, e fala a respeito dos Greys também, que são os cinzentos, que inclusive esse filme que a gente já vai falar, daqui a pouco a gente entra no filme, a gente só tá fazendo uma base. Vai voltar pro filme. Mas os seres cinzentos é aquela visão de Ezequiel, né, quando a palavra fala que o Senhor falou para sair fogo do meio de Satanás, e ele ficou com uma aparência que todas as nações se horripilaram de ver a aparência. Ele que era o mais belo, né? Ele que possivelmente fosse um ser celestial bonito, como o nórdico. Depois a Bíblia fala que dele saiu um fogo. E quando alguma coisa pega fogo, ela vai ficar nas cinzas, né? Lembrando do Senhor dos Anéis, né? O cinzento, né? Gandalf o cinzento, é verdade. Tudo tem mensagem preditiva. Só que veja que os nórdicos que foi colocado na capa é porque a agenda alienígena já estava num auge. E vamos lembrar de Olavo de Carvalho, né? Porque o Olavo de Carvalho falou, é impossível implantar a nova ordem mundial sem o engano. A agenda alien. Então, o que a gente precisa, eu acredito que dentro da questão do nosso meio religioso, é entender que esses seres são demônios, né? E os demônios precisam do homem para se manifestar, porque... Eu acredito que toda inteligência... Vamos colocar os insectoides, né, que são responsáveis por tecnologia e ciência, né? Eles não conseguem implementar algo sem utilização da mente humana. Então, a minha visão sobre isso é que os homens estão sendo usados para manifestar o mal como algo bom. Essa é a minha visão. E essa é a ideia do CERN há muito tempo também, Sim. né? De unificar as dimensões, né? A verdadeira ideia do César, porque tem casos do CERN que as pessoas que estavam ali próximas do gerador de partícula ali, elas ficaram possessas, né? E elas estavam com música, com tudo, né? Existem matérias mostrando isso. Sim, eles não chamaram de possessão, né? E eles chamam de matéria escura ou de antimatéria, né? Antimatéria. Porque só por eles procurar o escuro já é tenebroso, né? Porque eles estão indo contra a lógica, né? Eles querem... Então, eu vejo hoje, né? Eu sempre digo isso em podcast, né? A IA, a tecnologia quântica, ela tem uma ligação com a onipresença e onisciência satânica.
Então, tudo que nós temos de tecnologia e ciência hoje é para transferir ao diabo poderes semelhantes ao de Deus. Ele nunca vai se igualar a Deus, mas ele quer que esse mundo esteja conectado a ele como a humanidade está conectada a Deus. Ele quer desconectar o eterno e que se conecte a ele. Então, como o mal está ligado, esses seres estão trabalhando juntos para que isso aconteça, eles estão sendo transmitidos agora como seres maravilhosos. E não como... E eu acredito que o filme propagou muito isso. Fala até no ouvidinho, né? Fala no ouvidinho. Fala no ouvidinho. E você sabe que uma coisa muito, muito importante que a gente viu que aconteceu no filme é que teve esse paralelo da Terceira Guerra Mundial, né? O filme enrola o filme todo, né? Mas mostra várias mensagens subliminares, inclusive com o olho que tudo vê e etc. E da interação, né? Porque as duas pessoas do filme, elas têm poderes mediúnicos, ok? E a mulher, ela descobre que tem um poder mediúnico, né? Se comunicando com um passarinho. E aí ele traz para ela o poder mediúnico. E na verdade o poder mediúnico veio nela e no homem, porque parece que um Adão e Eva ali, porque eles tiveram um contato imediato, eles tiveram uma abdução, um contato imediato e uma abdução quando eles eram crianças. E aí o filme faz uma regressão, eles montam o cenário da casa da menina, fazem uma regressão para lembrá-los que quando eles eram pequenos, quando eles eram crianças, eles tiveram uma redução e tiveram um momento de contato imediato com... Por isso eles receberam esse dom, eles chamam de dom. Receberam esse dom mediúnico, porque agora eles são como se fosse uma hibridização de seres humanos com um toque desses extraterrestres. E aí quando esses extraterrestres voltam à Terra, eles são usados para comunicar toda a Terra. Inclusive ela tem o dom do discernimento, ela começa a falar em outras línguas. A gente lembrou na hora do filme até da parte de Atos dos Apóstolos, quando eles começam a traduzir uns aos outros, né? A ouvir em várias línguas. Essa mulher começa a falar em várias línguas e o cara não entende, porque ela é uma repórter, ela tá falando em inglês, daqui a pouco ela fala, né, em russo, acho que ela fala. Ela fala em russo. A hora que aparece o pássaro, ela fala em russo. E depois ela fala, sei lá, chinês, ela fala coreano. Então, é mandarim, né, coreano. E ela fala em várias línguas. E aí eles ficam assustados. E quando é para ela comunicar, como se ela tivesse o dom de se comunicar em todas as línguas. E quando ela vai se comunicar, ela começa a falar na língua que é a língua dos extraterrestres. Na verdade, nessa hora, né, e já fica o spoiler aqui, nessa hora ela é possessa. Ela é possessa. Ela é possessão. Ela é possessa pelos seres. E aí ela comunica, ela fala algo na linguagem deles, mas é através de possessão. Então o filme fala de possessão, só que é uma possessão alienígena. E é tão forte que tem uma hora que ela explica que essas possessões, quando este dom e esta possessão, este dom e essa possessão vem a ela explica, parece ruim para vocês, mas é muito bom. É muito bom ter esse sentimento. É muito bom ser possuída, entre aspas, né? Eu entendi esse paralelo na hora também, na hora que vem eu tive essa mesma percepção. Quando aparece o pássaro, é como se ela tivesse uma epifania, o que a gente, para nós cristãos batizados com o Espírito Santo, é a mesma é o sentido do Espírito, né? Tá. Abre as línguas, Paralelo no espiritual. caso ela teve uma epifania, ela é desbloqueada na mente. Isso. Por esses seres. A dimensão do... Automaticamente diabólico. ela tem um destravar do cérebro, né? E aí a ciência vai falar que a gente só usa 10% do cérebro, da capacidade cerebral, ela fica uma super-humana, como o Bispo falou. Volta ao Éden, como se fosse isso, né? Após isso, ela começa a falar em línguas e depois ela começa a profetizar, porque tem uma hora que o policial pega ela e ela profetiza acerca da vida do policial. Ela fala o que aconteceu, igual os profetas faziam. Ela tem um momento de mediunidade. Ela sai profetizando para todo mundo. Exatamente. Sua filha precisa de você. A clarividência. Sua filha precisa de você, você tem que fazer isso e corre. Porque senão aí depois a pessoa fala, obrigado, você salvou minha vida. São todas manifestações conhecidas para nós pelo Espírito Santo, que lá ela age segundo a epifania, que não dá para falar que é um espírito, né? Mas pela epifania desses seres que desbloqueiam a mente dela. E de acordo com o filme, ela está fazendo bem para a humanidade, ou seja, todos vão ser vão ter acesso a isso e todos vão ter acesso a esses poderes se tiverem intimidade com esses seres e vão começar a fazer o bem uns aos outros. Olha que benção. Olha outra coisa que é a horripilante. Olha que glória, pastor, que glória. Isso aí vocês estão sendo escabrosos aí.
Não, o filme já começa mostrando que tem 12 pessoas que roubam as informações e são as 12 que vão propagar as boas novas para o mundo. Olha os 12 aí, ó. São os 12 apóstolos. Ou Eles os que 12 vão levar a profetas. novidade desse casal. É perceptível claramente que eles tratam como um novo Adão e Eva. Né? E aí tem os 12 também, né? Planejadamente tem 12 que vão levar a informação para o mundo inteiro. E teve uma coisa muito curiosa que a mulher, quando ela é desbloqueada pelos seres, ela tem tanto o poder das línguas aí quanto da clarividência, ela tem empatia com o ser humano, né? É o espírito que geme, né? E o homem, tem uma hora que eles falam algo que eu achei assustador no filme. Ele é desbloqueado na parte matemática, e aí fala assim no filme: ele conhece os segredos da criação do universo, porque os números e a matemática são a linguagem universal da criação. Né? Código. E a hora que ela vai ser abduzida, pastor, a hora que ela vai ser abduzida, que ela vai se lembrar, ela fala pro menino: aperte minha mão e não solte. Ele fala: aperte minha mão e não solte. Ela fala: não lembro. E a hora que eles são abduzidos, aí estão em 2 macas e os extraterrestres estão ali olhando para eles, né? E aí eles são 2 crianças, né? Porque é como se fosse uma regressão. Eles estão além do tempo ali. E aí ela fala: segure a minha mão. Eu não sei se dá para os câmeras pegarem a nossa mão aqui. E a hora que ela vai dar a mão aqui, ó, que ela vai dar a mão uma criança para outra criança que vai dar a mão. Olha aqui o dedinho, ó. Olha o dedinho aqui, ó. Tem o dedinho aqui, ó. Para quem não sabe, esse é um dedinho de iniciados, irmãos, né? É um código de iniciados. Então ela dá o dedinho bem naquela hora, né? Dá uma apertadinha na mão. Uma criança, tá? Dando uma apertadinha como se fossem iniciados desde criança ou como se tivessem sido escolhidos, né? Eu Pra dar queria aquela só ler um trecho de 2 Tessalonicenses aqui, só para embasar, porque isso aí tem tudo a ver com a mensagem que o filme passa e parte do que a gente estava conversando. Sim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados. Tá falando que vai acontecer alguma coisa, que o povo vai ficar assustado, e a Bíblia tá falando: não fiquem assustados. É mister que isso aconteça, né? Nem fiquem assustados se alguém afirmar, agora olha o que a Bíblia usa aqui, se alguém afirmar que o dia do Senhor, o filme se chama Dia D, e a Tessalonicenses está falando que o esse dia aí não é do de Deus, é do Senhor diabo, né? já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o evangelho. O filme gira em torno deles anunciarem as boas novas desses seres. Ou anunciávamos o evangelho que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá que acontecer a apostasia contra Deus. E terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Por que a gente está lendo isso aqui? O 4, só finalizar. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo e afirmar que é Deus. Por que a gente está falando isso? Porque o filme mostra claramente estes seres enganando a humanidade. Eles se mostram, a mesma mentira do ocultismo, eles se mostram como seres bons. Ó, é tipo assim a mensagem: a gente já está aqui faz muito tempo. Tem uma hora que a menina, uma das personagens, fala com uma freira e ela fala: olha, e se apresentassem seres... Nossa, verdade. Se alguns seres se apresentassem, o que você acharia se seres de outro planeta se apresentassem? Aí a freira fala o seguinte: do Éden, né? Nós somos a criação soberana da Terra. Da Terra. A freira fala isso. Isso é pra Terra. Nós somos a criação soberana da Terra. E tipo assim, a história de Deus é sobre a Terra. Nunca foi falado que não houvesse outras criações neste infinito universo. Então, certamente, o nosso Deus criou outra... Isso é uma freira falando. Tem suas outras criações. E aí, essas outras criações estão se apresentando como bons irmãos que só estão cuidando da humanidade. Por todo o tempo, eles se mostram seres evoluídos tecnologicamente e que estão querendo cuidar e se mostrar para a humanidade como ajudadores, como bons. E a palavra está falando o quê? Não se engane. Tem uma hora que, inclusive, essa hora é uma das horas mais doentias do filme para mim, que é a hora que o povo já começa a enxergar essa mulher, que ela é a desperta, né, que é a Eva, no caso. E aí a hora que a população começa a enxergar ela, tem uma mulher que se ajoelha aos pés dela e faz o sinal da cruz. Faz o sinal da cruz e ela fala: eu não quero ser religião para ninguém. Ela fala: eu não quero ser uma nova religião para ninguém.
né? E aí ela sai correndo em um cenário, o filme inteiro mostra aquela elite que tá por trás, preparando o cenário, né? Eles estão preparando a casa dela e é um cenário para que as pessoas entendam e possam divulgar a mensagem. Ou seja, tudo já está sendo planejado, é tudo fictício, já tem um cenário sendo montado para que a novidade seja apresentada. E uma das coisas legais da gente lembrar, César, é que na hora que vai ser revelado o dia D, eles mostram os computadores, né? E aí eles mostram todas as populações, todos os seres, raças, línguas. Todos eles, Pastor Carlos, todo mundo está preparado ali para ouvir a mensagem, está todo mundo parado em todos os lugares, começa a mostrar todos os seres, todos os humanos ali parados, e aí mostra os computadores, nos computadores mostra lá escrito Rockefeller. Isso. O tempo todo mostra essa parte, né? As emissoras são dos Rockefeller. A gente sabe que tudo é praticamente dos Rockefeller nos Estados Unidos, né? Mas é muita coincidência, né, pastor? Bem nessa hora aparecer Rockefeller. E aí você vê, no pouco que vocês falaram, você vê uma desconexão total com a onipotência, onipresença e soberania de Deus. Eles colocam Deus longe dessa realidade. Agora estão querendo dividir o indivisível, dividir Deus para enfraquecer. Você está entendendo? Eles levam Deus para longe para trazer outras divindades. Né? Nós precisamos desses guardiões aqui. E aí a Bíblia, né? Vamos lá. 1 Coríntios 9, 14, 2 Coríntios 11, 14. E não é de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Inclusive a hora que eles se mostram para as crianças, eles se mostram como animais. Eles se mostram como animais que é tipo assim, a gente está se mostrando assim, eles têm uma aparência horrenda, eles são os Greys ali na... para ser uma aceitação. No filme eles se apresentam como os Greys. E aí ele fala, o cara pergunta, por que estão parecendo como animais? Eu falo assim, para não assustar. É o que a sua mente está preparada para receber. Né? E aí eles se mostram como animais para não assustar as crianças. Eles são muito respeitosos, né? Eles querem... Né? E lembrando que não são qualquer animal, não é quaisquer animais que aparecem ali, são animais que têm toda uma conotação simbólica, tem os arquétipos, por exemplo, por isso que a gente fez o link lá do filme Um Mundo Depois de Nós. Um Mundo Depois de Nós, porque aparecem os cervos. Os cervos eram usados muito tanto na cultura nórdica como seres de captação do sobrenatural para o natural. Por causa dos galhos, né? Por causa dos chifres, né? E eles são colocados e apresentados no filme, tanto no Dia Depois de Nós, quanto nesse filme. E aí mostra, olha que coisa, mostra o cervo como um cervo como o olho e o cervo, né? O cervo como um animal bom, mostra o cardeal, que faz uma analogia herética aí, né, ao Espírito Santo, e vai mostrar uma raposa. A raposa todo mundo sabe que tem uma conotação de enganação, tem um arquétipo de ser dúbia. E um olho só, né? E um olho só. E não obstante disso, né? Não distante disso, o lance do cervo de materializar o imaterial para o material é a mesma questão do número 11. A gente falou de Copa não à toa, porque, olha só, se a gente pensar numa estratégia de marketing, né, esse filme foi o marketing dele foi avassalador. Sim. Tanto é que eu tava com muita vontade de assistir, porque eu tinha visto os trailers e falei, caramba, vai ter alguma coisa muito... no vai trailer deixar a parece gente que é um muito filme perplexo, né? E esse filme, eles mudaram de data. E eles colocaram na mesma data do lançamento da Copa. A Copa foi lançada em 2 etapas, tanto no dia 11 do 6, quanto no dia 12. E o filme teve a mesma abordagem. Foi lançado no dia 11 do 6 e no dia 12 do 6. Foi trocada a data para lançar no mesmo dia. Agora fala para mim, né? Quem estuda marketing sabe que não pode fazer 2 lançamentos no mesmo dia. Né? Se o lance fosse só alcance, bilheteria, é totalmente incoerente você lançar no mesmo dia da Copa do Mundo. Tá das duas, uma, né? Ou foi um erro de marketing, ou eles precisavam usar essa data por algum motivo, né? Dia 11 do 6, né? A gente sabe que a sociedade secreta trabalha tudo por código, número, numerologia e tudo mensagem, né? Questões energéticas, né? Então, tudo tem um significado, né? Você vê 6, tudo termina... Esse ano a gente teve, né? 6/6, 2026. Então, você vê que tudo tem uma conotação para uma mensagem, né? Nada é feito por acaso. Então, eu vejo que a gente está num tempo hoje que, como o Bispo Rafael falou,
Eu acredito que no final, que esse final aí que tá todo mundo preparado, é como que se eles estão criando uma hipnose coletiva para a humanidade. Perfeito. E aí a gente pode vagar no que foi aplicado já na humanidade, o que pode estar sendo aplicado através das seringas, como, né? Porque tem o desenho dos Simpsons falando da Monjaro, né? No povo tudo viciado, Verdade. no emagrecimento Verdade. e tal, né? Eu até vi um post dizendo que o Brasil devia torcer pro Paraguai porque tá todo mundo magro graças ao Paraguai. Muito bom. Mas você vê o quê? A ideia seria o quê? Está se aplicando muita injeção, né? Que está na capa. E muitas vezes as pessoas não sabem nem que está aplicando. E pode estar modificando genética e conectando genética a transformar a humanidade em seres híbridos. Que Isso esteja vem conectada a isso. Cria-se o problema e depois a solução, né? Porque a humanidade tá gorda, tá obesa, tá acima do peso, tá doente. Por uma programação também. Por causa da programação dos Do transgênicos, do envenenamento na comida, alimentação, de tudo tá transformado, né? Porque Deus não fez assim. Sim. Né? O povo da época de Jesus não sofria com obesidade, né? Um ou outro que comia mais, a Bíblia vai falar dos pastores gordos que comiam, né? Que só se alimentavam, mas o povo era saudável, né? A gente estava até falando em off aqui a respeito do povo de Manaus, que Manaus. come muito peixe, põe muito pé no chão, né? Troca a energização do Farinha, corpo, açaí. que não é esoterismo, nós Eles somos fazem o genéticos. açaí, não é açaí comprado. Aham. Você vê que é bem diferente. Por exemplo, a África também. Por exemplo, eu estava lá em São Tomé e Príncipe e a comida é diferente. Você vê, você pensa que... Porque não tem muito agrotóxico, né? Na alimentação. Tipo fruta, verdura, É bem essas orgânico. coisas. É bem cultural mesmo, o povo plantar e comer. Então é bem diferente a alimentação. E Aí afasta o homem de tudo isso, o homem fica doente, depois dá um remedinho para ele ter que ficar dependente. Né? Dependente do remédio. E aí você vê, existe, a gente sabe que a mudança do comportamento da humanidade, a questão do flúor na água, né, que deixa o homem mais manso, O açúcar. o açúcar, Você lembra a do inflamação. O senhor lembra né, que daquele não te filme deixa A Fantástica produzir. Fábrica de Chocolate, que ele fala assim, eles vão comer açúcar até morrer, nós vamos enfiar açúcar neles até eles morrerem. Nossa, eu não lembro disso. Sim. E aí você vê, a gente sabe que quando a gente estuda sobre a Bayer e a Monte Santo, né, a fusão do agro com a indústria alimentícia, que hoje é tudo Bayer, né? Então quem fornece a semente para o campo é a mesma indústria que te dá o remédio. E faz veneno também, né? Pra pernilongo, pra tudo, E né? tudo. Então veja bem, a Bayer e a Monte Santo, primeiro era a Monte Santo, né, que era o agro. E eles fizeram, é a mesma empresa. E aí, se você pega o agro, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu em Marataízes, Espírito Santo, terra do abacaxi. Fui pregar lá na festa do abacaxi. Aí eles pegaram os abacaxi que os agricultores comem. Eles não comem o abacaxi que vende. Caraca. Aí o abacaxi que vende, bonito, grande, né? Transgênico. E o que eles comem feio. Mas eles falam que não tem agrotóxico. Então eles não não é só comem. nem questão do transgênico, né? Já é preparado desde Sim, a semente. As sementes já são já é transgênicas. tudo né? diferente. Então eles já comem a alimentação deles, você vê. E a maioria deles morre de câncer. Inclusive o pastor que me levou morreu de câncer. Você sabe que uma menina, essa semana... Quem trabalha com isso... Uma menina do Alvo, um casal do Alvo, eles tiveram um cachorro que está sendo internado, que deu um câncer lá e falaram, ó, você faz a quimioterapia no cachorro ou sacrifica. Né? Porque ele já tá velhinho e tal, e talvez não... Animais estão tendo câncer, pastor. Ração. É alimentação. Onde já se viu animal ter câncer? Na verdade, nem o ser humano tinha, né? Você sabe uma das coisas que a gente esqueceu de falar que é muito importante no filme? É que no final, quando mostra todas as nações subservientes à revelação, foram preparados para a revelação, todos estavam esperando, todos param para ter, todos ficam no celular, todos estão esperando a revelação. Eles dão a revelação e aí ela fica possuída de novo, né? E ela vai para frente da câmera e o filme termina exatamente com ela dizendo: escutem. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Outra coisa, né? Ouçam. Outra coisa, na hora da revelação, primeiro, ela começa falando... Ela começa falando na emissora e ela fala assim: o dia da revelação chegou. É um paralelo, né? Ela faz um paralelo com revelação
o livro de Apocalipse nos Estados Unidos, né, para os americanos, não se chama Apocalipse, né? Apocalipse vem de Apocalipse, né, de retirar o véu. O Apocalipse para o americano se chama Revelations. Então, o que ela está falando ali no inglês chegou o Apocalipse. O dia da revelação chegou. Né? Então, ela tá startando, eles estão startando o Apocalipse. E aí tem uma hora que é muito bíblico. Quem entende um pouquinho da palavra chega a ser gritante. Ela está falando em meio... a hora que ela chega com a fita, eles estão chegando com as provas, né, que o governo estava escondendo, eles chegam cheios de arquivos de alienígenas, de naves e tal, e aí ela entra na emissora e fala assim, eu vou precisar que você passe isso aqui. E aí eles estão em meio, todo o enredo do filme se passa em meio ao início da Terceira Guerra Mundial. Né, os Estados Unidos tá indo contra a Coreia e tá startando a Terceira Guerra Mundial. E aí o diretor da emissora fala assim, não, você tá louca, a gente tá cobrindo a Terceira Guerra, você acha que eles vão parar a Terceira Guerra para dar atenção para sua matéria? E ela olha no fundo dos olhos dele e ela fala assim, sim, o mundo vai parar. É o advento da era, né, a Terceira Guerra. E ela fala, não, vai parar. Né? E aí eles dão atenção para ela e aí eles começam a passar E aí começa a mostrar os aliens e tal. Então... Tem uma parte que ela é presa também. Ela tá presa pela CIA, por todo mundo, e ela começa a revelar. Ela olha pro guarda que tá prendendo na frente dela, revela a vida do cara, o cara fica parado, estático, ela passa. Aí ela olha para outro, revela a vida do outro, o cara fica parado, estático, passa. Ela revela a vida da outra, fica parado, estático. E aí a mulher fala, o que ela é? E simplesmente eles passam e... Aí o cara fala, você conhece eles? Ela, não. Eles passam, saem da blindagem toda, né? Com hipnose mesmo. Eu lembrei de Pedro, quando Pedro sai, que o anjo libera ele da prisão. Eu lembrei quando vão matar Jesus, que ele acaba passando no meio de todo mundo. Que ele fala, não é a minha hora ainda. Não é a minha hora. Entendeu? Ela faz exatamente isso. Vão prender ela, ela simplesmente sai. E eles falam o que ela é. Então, quando a menina anuncia isso, ela está anunciando para o mundo exatamente que existem esses seres. E tudo vai girar em torno dessa mentira do Caim injustiçado. Não, a gente está aqui para ajudar vocês. E aí aí eles trazem um alienígena que no entender ali é o Master, né? E aí ele fala a frase, né? Vocês não precisam ter medo do desconhecido. Tipo assim, que se preparem. E aí vem o final, né? O Steven Spielberg, ele deu várias entrevistas polêmicas, né? Ele é New Ager, né? E ele chegou a falar dos ETs de Varginha que foram capturados pelo governo americano. Né? O Aldo Ribeiro, né, teve que prestar depoimento, né? Teve que, aliás, a Casa Branca, o Pentágono usou citações de documentos do Aldo Ribeiro nos Estados Unidos a respeito dos ETs de Varginha. citações dos ETs de Varginha que mostram, são as crianças, né, que viram e tal, e elas falavam como demônios. Elas não falavam como extraterrestres, falavam como demônios, né? E aí Mas eu não sabia que os americanos que tinham capturado, entre aspas. Sim, o Steven Spielberg falou dos dois seres e falaram que os Estados Unidos vieram e capturaram. Em entrevista. Então você vê que a gente tá num momento... Ou seja, eles são detentores do segredo. Eu estava pensando, por exemplo, duas coisas que a gente precisa detectar aqui. Primeiro, que o apocalipse emerge diante de nós. Né? Você vê que essa semana, não sei se chegaram a ver que os Estados Unidos mandou desligar uma IA da Anthropic, que causa risco à humanidade. Então, eles mandaram desligar uma IA da Anthropic por risco à humanidade. O que é Anthropic? Que é o sistema de segurança movido pela inteligência artificial, que é meio que autônomo. Então, o que acontece? Essa IA, segundo a empresa, não causaria mal nenhum, mas para os Estados Unidos mandar desligar ela, é porque a gente está no momento em que a IA ela já vai começar a tomar decisões sozinha. Está ganhando fôlego de vida, né? Que é o apocalipse. Esse princípio a gente precisa entender. Outra questão, que isso é a minha visão, né? Por mais que a gente pode divergir em pensamentos, mas na Bíblia, no Antigo Testamento, você não vê demônios se materializando. Você não tem na Bíblia toda. Demônios tomando forma humana. Você tem anjos do Senhor.
Então, por exemplo, os homens queriam ter relação com os anjos. Que anjos eram? Não eram demônios, eram anjos. Então, por exemplo, toda manifestação angelical de anjos se transformando em homens ou se materializando é anjos do Senhor. Até a própria teofania, né? Então você não tem demônios nessa esfera no Antigo Testamento, né? Claro que o enoquiano vai colocar que os filhos de Deus ali eram demônios, mas vamos tirar o Gênesis 6 e vamos pegar de Gênesis 8 até Jesus, você não tem uma manifestação, não. Isso aqui era um anjo em forma... Só que no alto da magia, e aí eu vou dizer que coisas que por exemplo, no Mato Grosso do Sul, eu preguei numa tribo indígena que o cacique se converteu, ele é o pastor da igreja. Ele se transformava em animal. E ele desaparecia no meio Ele podia estar numa festa assim, ele sumia. Ninguém enxergava mais ele e ele se transformava em galinha, em cachorro. E isso a família dele em volta confirmando. Sua família confirma ou o povo também confirma? O povo também confirma. Né? O cacique se transformava em animal. Literalmente se transformava em animal? Literalmente. Ele incorporava e virava um animal. Então ninguém mais via ele. E hoje ele é um pastor? Hoje ele é o pastor da igreja no Mato Grosso, em Sidrolândia. Aí, por exemplo, na África, agora na Angola, eu não vi, mas aí eu pedi confirmação. Existe uma cidade na Angola que surgiu uma casa, tipo assim, dormiu, mata e amanheceu uma casa. Peraí, fala de novo. Dormiu? Não tinha nada. E quando o povo acordou, tinha uma casa no local. E materializou uma casa no meio do mato. E essa casa é visitada por satanistas do mundo todo. Porque é como que se... Ou seja, eles acreditam. Acreditam. Então, veja, a gente precisa entender isso. Que para haver uma manifestação nesse nível, eu acredito que é uma entrega de homens aos demônios. Porque é o que... essa casa ou não? Não, eu não vi. Mas eu confirmei com mais de uma pessoa e todos falaram da cidade que dormiu, era mato e acordou, a casa estava lá. Você está entendendo? Então imagina, é como se materializou uma casa do meio do nada. Que existe muito isso na África, né? Das pessoas estar com fome e eles fazer peixe surgir da terra. Então o que acontece que eu quero chegar aqui? Como que é essa história? Só me conta isso aí. Por exemplo, os bruxos fazem surgir peixe da terra. Não são aqueles bagres que ficam debaixo da terra enterrados? Eles vão e puxam de lona. Não. Eles não precisam de água, eles ficam meses debaixo da terra enterrados. Não vi. Mas pode ser. Mas só para... Mas aí os bruxos fazem? Sim, fazem surgir alimento para o povo do meio do nada. Que é onde faz a crença deles acreditar. Então, mas eles fazem um ritual e aí o peixe sai da terra. Sai da terra. E eles alimentam o povo. Lembrando que, só pra gente ter base bíblica, os bruxos no Egito fizeram isso com Moisés. Sim, né? que a cobra, né, transformada. Agora, o que a gente precisa entender, que é onde que eu quero chegar? Eu acredito que o filme, ele mostra sobre o que eu vou falar. Uma pessoa se entregando a um demônio para ela possuir o corpo dela para se manifestar um projeto sobre a Terra. E como essa mulher do filme, vamos dizer assim, pode ter vários que já estão prontos para ser usado, para ser tomado por demônios. Se tornarem profetas do mal. Sim. E aí entra nessa questão do engano. Só para passar. E aí pode haver. E o prodígio de maravilhas, né? Sim. Passar uma concepção, né? Que é uma visão, né? Essa foi a minha concepção acerca do... O pessoal do ocultismo diz que já existem esses seres, eles são como se fossem X-Men hibridizados e que eles realmente têm poderes paranormais que vão produzir prodígios e maravilhas. Né? Sim. Antes por exemplo, estava vindo para cá, aí teve uma feira de ciência agora, uma IA do Japão agora, ela lê a mente. Então eles criaram uma IA e colocaram na mente de uma pessoa e numa máquina de ressonância magnética. E não tudo que a pessoa pensava surgiu em imagens, melhores, com muita qualidade. Daí eles foram melhorar essa IA, colocaram novamente na mente, né? E começaram a dar comando no que a pessoa, por exemplo, pensa numa pantera. E aí a IA já criava... Que é o sugestivo. E aí
Então é como que se tudo que você pensa se transforma em imagem dentro dessa IA. Meu Deus, é onisciência. Então imagine o nível que nós estamos chegando. Aí nós temos IA conectado às células humanas, a carne. Então você vê que tudo que está acontecendo é uma questão híbrida mesmo, a tecnologia com o humano. E a gente tem que entender isso, que nesse momento o diabo está se utilizando do sistema tecnológico, da mente humana, para manifestar algo como que ele é o salvador do mundo, né? Talvez ninguém iria aceitar um ser único. Então vamos apresentar algumas opções para vocês acreditar que nós estamos aqui não para destruir vocês, mas querer o bem de vocês. É muito forte, né? Essa visão. É um anjo de luz, né? E falando até a respeito de tecnologia, no filme mostra essas naves caindo e esses seres sendo capturados pelo governo. E aí o governo começa a estudar e eles começam a fazer engenharia reversa da tecnologia deles. Então tudo que há por exemplo, de inteligência artificial, supercomputadores, foram extraídos, na verdade, da tecnologia deles. E eles que ensinaram, porque aí mostra eles sendo conduzidos e eles ensinam os seres humanos, igual naquele filme do Eternos, como desde lá de trás eles estão ensinando tecnologia, igual o livro de Enoch fala, esses seres também ensinam a super tecnologia para os seres humanos. Então, tudo que eles têm de inovação mega tecnológica, na verdade, era engenharia reversa dessas máquinas e dessa inteligência, né? Porque a gente precisa entender que os demônios, né, os anjos caídos, eles assistiam diante de Deus, né? Sim. Então, o deslumbre do que contemplavam, do que viam, do que manifestavam, era divino, né? E aí existe aquela questão, né? Houve a queda, mas Deus não tirou o que deu. Ou vocês acham que Deus tirou o poder? Eu acho que não. Houve a queda, houve a rebelião. Na verdade, para mim, o único que perdeu poderes foi Adão com a queda, né? Perdeu aquela supremacia que ele tinha, não só do poder sobre as coisas, mas a supremacia biológica que ele tinha também. Adão, a Bíblia fala que Adão catalogou todos os animais quem na consciência de hoje conseguiria fazer isso, né? Que Adão tinha o poder de se comunicar, tudo, né? Dar nome, e se comunicava com os animais, porque é o que Eva faz. A Bíblia não mostra Eva se assustando quando ela se comunica com a serpente, né? Muito provavelmente eles tinham a comunicação telepática. Eu acredito nisso. Eu acredito também. E a Bíblia fala a respeito, até a questão da cadência da vida humana se diminuiu, se restringiu por conta do pecado, né? O homem, segundo a Bíblia, vivia mais de 1000 anos. E aí entra outra questão que eu acho que é muito importante a gente frisar, porque muita gente pode chegar aquele nível. Por que Deus permite isso? Né? Se está acontecendo essa agenda, se está chegando nesse nível de distanciamento da verdade, aonde está Deus nisso tudo? Né? E eu gosto muito de João 3,19. Porque Jesus já declarou ali o juízo, né? Quando ele diz assim, e a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então parece que essa geração nossa, e aí entra nessa questão que nós estamos vendo o Apocalipse posicionado, é a geração que ama mais as trevas do que a luz. Rejeita a luz e ela está enquadrada nas trevas. Então elas querem rejeitar tudo que provém do divino, do Criador, da palavra, e elas estão com a mente aberta à mística, né? Ou à não existência de um ser supremo, ou não, ele não é tão poderoso como se propaga. Para mim, existem outros seres que têm mais poder que ele ou semelhante a ele. Pois é, para mim, pastor, tudo isso, esse engendro universal, para mim, vem desde o iluminismo. Desde quando o senhor começou a falar ali da separação, religião, que a gente fala, quando a gente fala, vai ser Bíblia, né? Tiraram o homem de Deus, né? E Deus do homem, e fizeram coisas paralelas. E a fé vem morrendo desde lá, né? Quando Paulo fala aqui em apostasia, o bispo pregou a respeito disso esses dias, e a palavra apostasia fala a respeito de você sair da posição. Então, esse filme nada mais é do que essa agenda sendo mostrada, das pessoas dando ouvido a outros seres, esquecendo o divino. A hora que a freira fala desses seres,
ela fala de outros seres biológicos. Então ela não está falando de outro, ela está falando literalmente de outra dimensão, com seres biológicos vindo para outra dimensão. E aí Apocalipse 12 vai falar a mesma coisa, né? Que vai haver a batalha no céu, que Miguel vai lançar Satanás na terra, e quando ele chegar na terra, ele vai ter que chegar como ser biológico, porque aqui tudo é átomo, tudo é atômico, né? Tudo é massa, é físico. Eles vão cair como seres biológicos. Vai ter que ser assim, a Bíblia fala que vai ser assim. E quando acontecer isso, vai ter que ter um background, um planejamento de aceitação mental para esses seres. Ou a Bíblia vai estar certa. Então, ou eles se apresentam como seres extradimensionais, ou a Bíblia vai realmente mostrar que o que está caindo do céu vai ser demônio, né? E hoje existem coisas sendo programadas que são assombrosas, né? Então, assim, a gente está vivendo muito no coletivo. Qualquer pessoa que pensa diferente, ela é atacada. Então, hoje, por exemplo, muita coisa que a gente fala aqui para muita gente é um absurdo, porque confronta muito a realidade da vida dela. Então, é mais cômodo eu não saber sobre isso e continuar no meu mundinho da ilusão do que eu me comprometer com a verdade que vocês estão propagando. É a mentira de Pi, né? Lembra aquele filme o Pi? As Aventuras de Pi? No final, os repórteres perguntam para ele, ele conta toda a história, que é sobrenatural. Aí eles ficam olhando pra cara dele e falam, você não tem uma história mais fácil? Aí ele fala, então vou contar outra história. Aí ele conta uma história totalmente natural. Eles falam, essa aí é melhor pra gente colocar. Mas era mentira. A verdadeira eles não quiseram porque era muito sobrenatural, era muito assustador. Então a gente tá nessa bolha hoje que as pessoas parece que não raciocinam mais, né? Que existe algo acontecendo, que o mundo espiritual é real. E o que eu vejo nisso tudo hoje, que a gente vê que existe um grupo desperto. Só que o que me assusta é que quem está desperto é classe média alta. Não sei se vocês já repararam. É médico, é psicólogo, é empresário, que está ligado, né? Por exemplo, Pablo Marçal levou o Thiago, agora lá, é Thiago aquele rapaz que fala de nova ordem mundial e tal? Lima. Uhum. Thiago Lima, né? Levou para sentar lá e falou, vamos falar de conspiração com Bíblia. Então, quer dizer, o público do Marçal é o público mais elitizado. Então, quer dizer, existem pessoas ligadas a dinheiro, ligadas à finança, que tá entendendo que vai acontecer alguma coisa. E existe uma grande parte, vamos colocar aí, mais de 90% da população que já está preparada para o engano. Inclusive no nosso meio. Se não tiver um pastor fora da curva, é altamente alienado a aceitar tudo como natural. É incrível. E aí você vê que a besta tem um falso profeta. Vamos ser coerentes aqui, nós somos pastores. Sim. Os pastores não falam sobre o que a gente está falando porque eles morrem de medo. Sim. Eles têm medo de atingir. Os pastores estão mais políticos e polidos do que pastores. Eles não querem pregar e falar mais nada que atinja um certo... para não segmentar, porque a ideia é pegar todo mundo. Mesmo porque hoje a ideia de muitas igrejas, que não... se é que eu posso chamar assim, mas muitas organizações... é dar atendimento ao consumidor. Então, para você ter o máximo de consumidores possível, você dá o que eles consomem e acabou, e não mexe com nada, para que você fique tranquilinho e fique bem. E não perca seguidores. Né? E não perca seguidores. Né? Então, é mais ou menos a regra da internet. Para você ser um formador de opinião muito famoso, basta você não ter opinião. Né? E os pastores estão assim hoje. Muitos pastores. Não todos, mas muitos. Existem 7 mil que não se dobraram a Baal, mas existem muitos que já estão vendidos. E eles não falam a respeito dessas coisas. Eles sabem. A maioria sabe. Eu creio que a maioria sabe, pastor. Pelo menos desconfia. Mas não fala. E aí se esconde atrás do não, vamos só falar sobre o amor de Jesus. Peraí. Isso tudo para mim mostra o amor de Jesus. Porque mostra o trabalho da salvação em nos salvar, não só dos soteros, que é nos salvar para a eternidade, como dos sosos, nos salvar da desgraça. Porque quem não entende tudo isso está vivendo e sendo enganado, cada vez engodado numa desgraça. Então a salvação de Jesus é ampla, né? Mas isso não está entrando dentro de uma linha de interesse. E aí o que acontece? Como as igrejas hoje... Porque você vê hoje, pastor... Como que antigamente a igreja era aberta, eu falei sobre esses dias num vídeo, aí teve um monte de gente que me criticou, mas as igrejas como que eram plantadas? Você chegava no lugar onde havia o perdido, ele veio buscar e salvar o que havia se perdido, você falava do evangelho, expulsava os demônios, tirava os carrapatos e
né, a pessoa começava a andar com Jesus e começava-se a criar uma comunidade porque as pessoas iam se convertendo e crescendo. Hoje o cara pega um ponto, pega um galpão, né, coloca grana, tecnologia, faz um show gospel para tirar os evangélicos das outras denominações e inaugura a igreja com 5.000 pessoas. Né? Mas só existe ladrão porque existe receptador. Não adianta ficar falando mal também da denominação que fez isso, porque os receptadores estão lá. Sim, eles estão atrás da última palavra da moda, da última conferência da moda e do último pastor da moda, porque o povo quer um pastor famoso, o povo não quer um pastor de Deus. Isso, né? Então, assim, né? É que às vezes, pra mim, às vezes o povo fala, mas ele tá falando, a comunidade dele é enorme, né? Eles são. A gente é assim porque a gente é assim. Mas a nossa congregação surgiu assim, cuidando de gente, de órfãos, de prostitutas, de drogados, de adolescentes que não tinham dinheiro. E Deus nos abençoou. Então eu acredito que Deus abençoa quem faz o trabalho. Sim. Mas tem o jeito de cortar o caminho também. Tem o jeito de você... Nem tudo que dá certo é certo, mas tem um jeito que dá certo, que não é certo, mas tem muita gente fazendo. Hoje a gente vê que já tem consultoria, né? Então, a IA hoje ela consegue mapear um bairro e ver que tipo de igreja está precisando ali. Até e a outra coisa, pastor, de pessoas que vão estar lá. Existem os oportunistas também, que olha o que acontece hoje no meio gospel, né? Esse reino gospel, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Né? Isso mesmo. E eu não sou contra a música gospel, eu gosto de distrair em algo que não faça mal para minha alma, entendeu? Então eu não sou absolutista. Não é nem distrair, é entreter, né? Entreter, eu não tenho nada contra entretenimento, não. Sim. Desde que seja saudável e não faça mal para minha fé. Mas assim, hoje existem os aproveitadores. Por exemplo, tem uma igreja que está na moda, ela está explodindo. Aí acontece um escândalo com o pastor. Já se abre outra igreja no vácuo dessa. Cheio de abutre. Cheio de abutre, esperando os mortos. Para dar o bote. Eu falo igreja, mas não é igreja. São organizações, né? Uma organização já pegando o vácuo daquela, porque o povo vai sair, aí já vem para cá. Vamos acomodar de um jeito certo para atender esses consumidores, porque aí eles vêm para cá. É um piquete, né? O povo não sabe que está sendo engordado para a morte, mas o povo está indo. E aí o que acontece? Aí, essa aqui, daqui a pouco tem um escândalo do pastor também. Aí já tem outra, né? E assim surgem as denominações da moda. Né? Hoje tem as igrejas da moda. Por quê? Só que moda passa. E essa vai ser outra que vai acontecer o seguinte, daqui a pouco vai surgir outra melhor que ela, porque sempre tem um que tem mais dinheiro. E aí vai puxar todo esse povo. O que é pior? Porque esses caras, eles estão adulando um povo, tratando um consumidor que vai trocar eles por outros amanhã também. Mas eles não estão preocupados com vidas eternas, com frutos eternos, frutos permanentes, como a Bíblia diz. Então, para eles, tudo bem. Tem fluxo de caixa, entrou e saiu e acabou. Agora, e os outros que agora estão... E o povo? O povo vai se deteriorando, porque assim, ó, é mais ou menos assim a matemática. Troca-se de líder, porque o líder falou um negócio que eu não gostei. Aí eu troco de pastor, porque o pastor falou um negócio que eu não gostei, aí dentro da igreja não tem mais o pastor, eu troco de denominação, porque tem uma coisa que eu não me senti bem, no lugar que era para eu me sentir mal comigo mesmo, mas eu não me senti bem, não foi legalzinho, então eu troco, porque tem outra que está me oferecendo mais. Você troca gospel e depois você troca de Deus. No final, troca de Deus. Porque a pessoa não se sustenta, um abismo puxa o outro abismo e daqui a pouco ela está longe. Tá fora. E ela é o próximo alvo para toda essa mentira aqui, ó, que a gente está falando. Porque essa enganação vai aceitar com naturalidade, pastor. Então essa preparação já existe dentro do piquete gospel. O senhor concorda com isso ou não? Sim, a gente vê... Esses dias Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Que é muito fácil você falar, outra coisa é você gerar discípulo. Né? É isso aí. E hoje os pastores... Pregar pro filho dos outros, ensinar o filho dos outros é muito fácil, né? Difícil é trocar fralda, né? Você gerar o cara ali e dizer... E assim, eu vejo que o maior desejo do céu não é ver o Rafael, o César, o Carlos. Não vou dizer nem bispo, pastor, não. Não. O maior desejo do céu é que as pessoas vão dizer, não, eu vejo Jesus. E tá difícil ver Jesus na vida de quem deveria carregar Jesus. Então, essa falta de identidade no nosso meio, ela é tão cruel que o nível de ateístas aumentaram assustadoramente no Brasil, aumentou 5%. E a gente está vendo essa fé materialista, né? Essa fé, eu preciso tocar para crer. Porque eu não consigo mais ver em homens e mulheres que se chamavam homens e mulheres de Deus, né?
E aí eu vejo o mundo espiritual nisso também, porque você vê Eliseu lá. A mulher, eu vejo que ali é um homem de Deus. Preparou o quarto, recebeu o milagre, porque ela viu as marcas de Deus na vida. E eu vejo no Novo Testamento aqueles meninos querendo expulsar demônio no nome de Paulo, no nome de Jesus. Um couro. E o que os demônios falaram? Eu sei quem é Paulo e conheço a Jesus. E vocês quem são? Como é que o mundo espiritual está me respeitando e me enxergando? Os filhos de Seva levaram uma sova. Você está entendendo? Porque hoje essa geração não entende isso. Que os demônios respeitam o homem de Deus. Né? O diabo sabe com quem ele mexe. Então, assim, a gente está vivendo esse momento em que a religião ela está sendo incluída no sistema da besta. E eu acredito que o filme trouxe isso. Trouxe. A reunião da Casa Branca com os pastores é isso. Vocês querem continuar com o império de vocês? Vocês vão ter que mostrar isso. Sejam subservientes. E aí, onde está Deus nisso tudo? E a igreja está tão natural e tão mística que vai aceitar. Líderes irão aceitar. Então, mas a gente precisa fazer distinção, né? Não é a igreja, é o meio gospel. É o sistema A igreja gospel. de Jesus vai continuar íntegra. Não se dobra. Nem que for para se esconder em catacumbas. Mas está aí, está diante de nós, a gente vê esse nível de despertos para o que está acontecendo é muito pequeno diante da realidade. Pois a gente viu o próprio... A gente postou um trechinho aqui de um corte que a gente só falou, porque a gente nem tinha tido tempo de ver as notícias a fundo, mas essa semana semana que passou, morreu também aquele cantor, o Oliver Tree. E Sim. Ele fazia parte desse sistema de agenda. Isso é mais do que clarificado nas músicas dele. Eu acho que um dos últimos clipes dele, ele até se mostrava entre dois helicópteros. Foi algo assim, né, professor? Ele profetizava a morte, né? Sim. Falava na realidade, a própria morte, muito a respeito de morte. Um dos clipes mais fortes dele... Parece que a cor estava tão bem firmada, né? Ele dentro de uma funerária já. Tipo assim, eu estou... saco, né? Não, primeiro ele tá dentro de uma... Ele tá pilotando a funerária e aparece cantando. Tipo assim, eu estou dirigindo a minha morte. É mais ou menos isso. Meu Deus. Aí você tem o clipe, que ele tá como aeromoço, né? Dentro de um avião, e depois aparece ele no meio de 2 helicópteros. E escada, né? Isso. E aí existe os carros pegando fogo, meio que no funeral dele. E tinha um argentino junto com ele, e como que vários morreu? Clipes do argentino estavam a data do... Houve a colisão de 2 helicópteros. Simplesmente como no clipe. Os 2 helicópteros... Tinha um influencer ator argentino junto com ele. Eu não sabia. E vários clipes desse influencer tinha a data 14/6, 14/06, que foi exatamente o dia que eles morreram. O dia que eles morreram. Caramba. E aí existe uma teoria... Você sabe que aquela teoria do Michael Jackson não morreu, Elvis não morreu, né? Que eles simularam a morte. Até do Obama, né? Do Obama não, do Osama. Para continuar existindo, né? E existe uma tese dessa também, porque existe uma briga dele com a gravadora. Ele estava se desligando. Toda vez que a questão do Michael Jackson foi a Sony, né? Quando ele... Viu, César? Você brigou com a gravadora aí, ó. Quebra o contrato com a gravadora ela se volta contra, né? Ou existe o pacto mesmo. Na música dele, eu fiz um pacto. Então, eu vendi minha alma, né? E outra coisa muito... Eu vi poucas pessoas falar. Ele fez... Veja, ele é novo, mas ele fez o testamento dele. E no testamento ele não deixou, tipo assim, deixou algo para os filhos muito... Quem? O Oliver Tree. Ele fez o testamento dele e falou que toda a fortuna dele era para ficar para a classe artística que fez ele. Tipo assim, eu quero honrar os artistas. Caramba. E ele tirou toda a família do testamento. Que coisa mais estranha. Então, quer dizer, é uma entrega, é o que nós estamos falando aqui. Parece que foi um acordo assim, ó, você vai viver muito bem, tanto tempo, mas depois vai ser assim, assim, assim. Sim, e ele sabia e disse, tá aqui, acabou, pode acontecer a qualquer momento. E como o clipe, né, os helicópteros se batendo, fogo, o carro pegando fogo, caiu em cima de uma concessionária de carro, né? Então, olha aí, ó, adepto, né, músicas relacionadas à morte e você vê nitidamente a pirâmide. E aí... Quem tá por trás é a pirâmide? Será que nesses acordos morre mesmo ou eles só trocam a identidade do cara e mandam para outro lugar? Eles fizeram a biópsia que ele morreu torrado, né? Da arcada e comprovou que era ele. Né? Que estranho. Agora,
Aí que você vê, né? Mas a gente sabe que a inteligência pode fazer isso também, comprovar tudo que eles Só querem. um parênteses, né? Às vezes o povo fala, não, isso é loucura. Existe essa teoria que ele tá vivo. Quem que em sã consciência vai se entregar para morrer, vai fazer um acordo e vai morrer. Lembrando que existem livros de ocultismo que a gente, inclusive, já leu de pessoas que se converteram, que no culto eles falam exatamente aquela tese dos muçulmanos. Que eles vão reinar com o diabo depois. Mas vou ter 70 virgens. Eles também têm promessas. Eles têm promessas para o pós-vida. Né? E isso nas classes ocultas é muito sabido. Porque a ideia que o diabo passa é que na briga entre o bem e o mal, eles vão vencer, né? No Armagedon eles vão vencer. E aí eles vão reinar com Satanás, vão ter um lugar de destaque. Que é aquela visão que eu falei do desenho do Megamente. Que no final o diabo vence. Meu Deus. E o bem vai se aliar ao mal, não é o mal. Só uma observação, né? Esse desenho do Megamente, depois a gente coloca no corte aí, mas esse desenho do Megamente, o personagem principal, que é o cabeçudo lá, sim, ele é a representação daquele do ser que aparece pra Crowley, né? O Lan, que é aquele mesmo ser cabeçudo que a gente liga aos Greys, né? Mas que são os mesmos que apareceram no filme. A mesma entidade. Lembrando que existe uma desconstrução do lance do mal e do bem, né? Sim. No ocultismo existe uma desconstrução. A ideia, você vê que até o Papa da maçonaria lá, Albert Pike. O Pike, no Morals and Dogmas lá, ele tem uma hora que ele fala que o bem e o mal, a luz e as trevas, o Satanás, o Lúcifer e Deus são os mesmos, né? Trabalham juntos. Né? Então, assim, a ideia é essa desconstrução, né? Não, foi passado pra você que é isso, mas na verdade são tudo amigo. Você tá aqui, mas no final eles são tudo amigos e você é que não tá entendendo. O próprio símbolo do Yin e Yang fala disso, né? Que todo mal tem um bem dentro de si e todo bem tem um mal dentro de si. Essa é a dualidade que é necessária. É igual a esquerda e direita, é igual na política. Eles brigam na frente das câmeras e depois eles tomam café. Agora, o Oliver Tree nos mostra a questão do poder de quem tá, né? Lembrando que eu não estou afirmando isso, tá, gente? Eu só estou parafraseando algumas, né? Mas tá repreendido. Porque entra a questão, por exemplo, hoje a gente vê que o caso Epstein, o caso do Didi, o Didi desapareceu, ninguém mais nem toca no Didi, né? O Didi sumiu, né? Mas veja que o Didi tem no currículo dele morte de concorrentes ali que quiseram se afastar e foi mandado tirar a vida. E para eles fazer parte dessa indústria é pacto. Então, por exemplo, você tem o Epstein, que eram os políticos, né? Quer dizer, você quer entrar aqui, você quer ter poder, então a gente precisa filmar você fazendo isso, isso, isso. Então imagine os arquivos. Tem uma filmagem do Trump junto com o... O senhor chegou a ver essa filmagem? Sim. Não é uma gravação de áudio e tem uma foto do Trump junto com o Bill Clinton, não é? Eu não sei. Na verdade tem fotos, né, dele. E tem um áudio. Mas não lá, na ilha. Agora veja, veio o Macaulay Culkin dizendo que Michael Jackson livrou ele de ir para a ilha. Que o Michael Jackson, a mídia destruiu ele, como que se ele fizesse. E na realidade, agora ele é o herói da história, que ele tirava e denunciava, e por isso talvez muitos dizem por isso da perseguição, né? De ele morrer, porque existe uma ligação dele, um áudio dele falando, né? Sobre que ele poderia aparecer morto. Então, assim... O lance da casa dele chamada Neverland é um lance de louco, né? E aí você vê... o Epstein, ele aliciava poderosos, quer dizer, você quer entrar, essa é a porta. Você tem que ter o acesso ao que nós vamos... Então, ali é sacrifício humano, toda essa questão que muita gente tá aí, os arquivos... E o povo colocou o Epstein como o quê? Porque ficou muito entre linhas, né? Porque pra mim ele era um mago. Na minha visão ele era um mordomo. Que era o cara que aliciava tudo e preparava todo o caminho para quem mandava. Mas ele tinha um mover espiritual para as pessoas terem tanta submissão, subserviência a ele, né? Porque eram homens poderosos que iam atrás dele. Sim. Tinha um poder além da grana ali, não tinha, pastor? Então, porque existe, por exemplo, aquela questão dele comprar ácido para diluir coisas. Você comprou 2 caminhões, né? Antes de vir, quer dizer, tinha muita coisa. E de onde vinha o dinheiro dele? Da classe poderosa. Ele era um professor, né? Que se transformou num dos caras mais poderosos. Mas o professor com conotação espiritual, né? Era um mago que ensinava o povo as partes espirituais para ter o sucesso na vida. Será que nesse nível? Eu acredito que ele era a porta que dizia, você tem que passar por esse cara para você chegar. Ou era um sacerdote de Baal? Eu vejo ele como um mordomo.
Tipo assim, ele era o cara que administrava a maldade para que as pessoas entrassem. Mas do lado artístico, por exemplo, o Didi era o outro. As festas do Didi, né, que apareceu até em filmes. Era a mesma Todo Mundo de função, Branco. né? Ele de uma, Sim, que era o quê? Acho que o Você- Didi era, cadência era menor, que nem você né? falou dos levitas lá, o Didi era sim. na parte musical, né? E esse cara parecia que era um sumo sacerdote do mal. Com a alguma socialites, coisa. né? É. E aqui, por exemplo, Brasil, quando você pega, por exemplo, a Anitta mesmo, né? Ela é adepta até o... Ela demonstra a sua visão, não só pela religião afro, mas como também a questão do iluminismo. E a galera que tá iluminismo. entrando nisso é pela Anitta, né? O Sim, pessoal que caminha ela com ela, que é tudo, o... né? O que E aí parece você vê que as músicas, os clipes, ela está na abertura da Copa. É porque ela é uma adepta do sistema. Então, tudo que envolve essa indústria é satânico. É com mensagem preditiva. Então, ele fez um pacto que culminou na sua morte. E como se o sabendo cara fosse que ia morrer. um grão-mestre, entendeu? Talvez no pensamento, eu vou viver melhor longe daqui, né? Mas você vê, a briga ele com a gravadora, que ele queria gravar espontaneamente, e a gravadora, que ele era muito engajado no TikTok, queria criar um personagem para TikTok, entendeu? Para viralizar em rede social, e ele não queria. Ele queria que as pessoas gostassem dele por causa da música. Que aí O Oliver Tree. o Oliver Tree. E aí ele rompeu, e aí Ah, porque você falou do Michael Jackson, eu fiquei entre os dois. foi o Oliver. Então você vê, a briga dele foi essa, de não querer ser um popstar do TikTok. Ele queria ser música. E aí começou essa divergência, e aonde muita gente está dizendo que mataram ele. Simplesmente pegaram tudo que ele criou de imagem, falaram, agora já queria morrer assim, tá aí. Caramba. Então existe muito pacto, né? Para as pessoas conseguirem poder. Acho que as pessoas não estão mais tendo dificuldade de acreditar que existe isso, né? Não, sempre Porque antes a gente falava, a gente era louco, né? Agora. Pastor, mais uma vez agradecer sua presença. Sempre Você leve, que né? Já é de casa. Gostaria, por favor, das suas considerações finais. Hoje a gente está com os olhos voltados aí para os Estados Unidos. Inclusive, parte do que a gente não falou aqui da capa, né? A gente tem até o lance da luta que teve na Casa Branca. Sim. Agora, no dia 14, era dia da bandeira, era aniversário do Trump, né? Tinha acabado de Comemoração iniciar dos a Copa, 250 anos não só da liberdade, mas também Dos dos Illuminati. Illuminati. E olhos e atenção voltados para cá. Será que tem alguma coisa acontecendo aqui? Sim, eu acredito que o mundo está sendo preparado para algo em 2026, né? Ele está numa bolha econômica gigantesca também. O endividamento do planeta está nas alturas. Juros dos Estados Unidos permaneceu alto, né? Tu precisava que ia baixar, não conseguiram baixar. A gente vê que alguma coisa está para acontecer. Muito forte. Então, esse aumento de dias da Copa do Mundo não foi por acaso. É para aumentar o tempo de distração para as pessoas não perceberem o que está acontecendo. Eu vejo o mundo sendo preparado por um líder global. E para ele surgir, um caos tem que surgir. Essa é a minha visão. A minha visão dessa capa é o mundo sendo bagunçado para que o povo clame por um Messias. O cenário tá pronto, né? Mas obrigado, bispo. Obrigado Rafael, você, obrigado, sempre. pastor Poxa César. vida. É uma Estamos benção. na próxima já. O senhor tem Logo que mudar pra voltaremos. Curitiba pra gente fazer todo dia, né? É, Você vê que o papo é sempre tão leve, né? é É graças a Deus. gostoso conversar com o senhor. Amém. Obrigado. Meu bispo, mais de 10 anos Steven Spielberg falando desse filme e coincidentemente lançado, né, não só nessa semana de tudo acontecendo nos Estados Unidos, mas num trimestre que o próprio presidente, a força maior dos Estados Unidos, falou a respeito desses seres. Nas suas considerações finais, o que está acontecendo? Está acontecendo uma agenda muito bem elaborada, muito bem arquitetada, né? Talvez pelo grande arquiteto que não é do universo, pelo olho que tudo vê, que é caolho, que na verdade só vê abaixo do domo e não acima. E Que muito se mostrou nessas capas do filme, inclusive. e pelos seus asseclas, né? E tá tudo acontecendo, né? Até os bonequinhos a gente passa nas ruas hoje, nas avenidas, e estão vendendo bonequinhos de extraterrestres, né? Teve a época do Mickey, teve a época do Pato Donald, teve a época do... Né? Hoje
é bonequinho de extraterrestre, né? Então, todos os desenhos animados, toda a programação preditiva e toda a programação é feita para isso. Já não tá mais tão absurdo assim, né? É mesmo porque se houver um arrebatamento... Se houver, não, né? Havendo arrebatamento, haverá. Havendo arrebatamento antes, como o pastor muito bem ensina, ou no meio ou depois, já vai estar todo mundo preparado para a grande mentira, né? Eles foram abduzidos e não arrebatados, né? Eles foram escondidos, né? Para onde foi esse povo? Então, o Satanás precisa se munir de todas essas autodefesas ou essas distrações para que o povo, né, possa ser enganado até o fim. Para que a Bíblia não seja aceita como a verdade, né? Nada mais isso. A agenda de hoje nada mais é do que a preparação do anticristo, da trindade satânica, para enfrentar o Senhor Jesus, né? A gente sabe que não vai dar em nada, que ele vai se quebrar todo, mas ele vai levar o máximo de gente possível, né? E, se possível, enganará até os eleitos, né? E para nós que ficamos aqui até agora, querido, que o Senhor Jesus volte e nos pegue trabalhando. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você jogue muito futebol e pratique muito esporte, mas que você jogue fora todas as mensagens malditas da Copa, né? Que você assista aos filmes, mas que sua mente seja santificada para você reter o que é bom e ser abençoado em todas as coisas, que você possa reter o que é bom em todas as coisas e sempre estar conosco nessa roda dos esclarecedores. Obrigado, pastor César. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado você que ficou até agora com a gente. Deus te abençoe. Falou, querido.